É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vamos falar do governo Lula, do cenário para 2025. Rodrigo Prando, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui contigo novamente. Pois é, vamos fazer um balanço desse ano. É um ano em que o Vamos. governo está comemorando muitos resultados na economia, crescimento do PIB maior do que o esperado, desemprego recorde, aumento da renda, do salário. Tivemos também diminuição da pobreza, de acordo com os últimos indicadores, só que o final do ano foi complicadíssimo. Mercado financeiro sob uma desconfiança total em relação às contas públicas, o pacote desidratado pelo Congresso, pendências ainda firmes, preocupações com ideias do governo como o aumento da isenção do imposto de renda, tem a inflação mais alta, que corrói a renda da população, e perspectiva de juros cada vez mais altos. Como é que fica a situação do governo do ponto de vista de popularidade? Ele que já teve uma queda da aprovação, inclusive daqueles que esperavam mais dele. Sim. Não é? Dá para reverter isso em 2025? Dá para reverter. A política ou a realidade do país, ela não está sendo determinada pela vontade do mercado, tampouco pela vontade política do presidente. Existe um conjunto de fatores que são internos, e você bem coloca, relação do executivo com o Congresso, a questão da reforma fiscal. Quer dizer, você que acompanha isso há muito tempo, acho que a gente discute isso há quase 3 décadas. Então houve uma reforma. Aí você vai perguntar... Tributária. Você vai perguntar dessa reforma tributária. É a ideal? Não, provavelmente não, porque o que é ideal daqui, sei lá, 2, 3 anos já está superado, mas é a que foi entregue. Então é alguma coisa. Agora, existe dentro do governo, e aí alguns creem que é real ou não, uma percepção de que por mais que a economia não esteja ruim, não há uma comunicação efetiva que chegue às pessoas. Então é um problema, que é essa questão da popularidade. Se a gente pegar a última avaliação, pelo menos as últimas avaliações, a aprovação do governo está em cerca de 33% e a reprovação em 32%. Parece que depois de 2 anos da saída do ex-presidente Bolsonaro, persiste no Brasil uma certa polarização que, segundo alguns cientistas políticos, tornou-se uma calcificação, ou seja, as pessoas estão ideologicamente e valorativamente alinhadas a duas grandes visões de mundo. De um lado, aquilo que representa o PT e Lula, e do outro lado, aquilo que representaria Bolsonaro ou os liberais de uma outra forma, né? Porque Bolsonaro não é necessariamente um liberal. Mas aí nós temos 2 contextos. Uma pesquisa recente também apontou que Lula e Haddad ganhariam de Bolsonaro. Sim. E da maioria dos possíveis candidatos Isso, representantes da direita. Só que nós temos o Congresso mais à direita, avançando com pautas, inclusive retomando pautas que pareciam esquecidas, né? São algumas posições mais extremas, por exemplo, de punição do MST, a questão de se cortar os casos de aborto permitidos na Constituição, tem várias questões passando. A CCJ é um grande reduto bolsonarista, mesmo sem o Bolsonaro. Sim, claro. É? A questão das armas, que inclusive na reforma tributária foi poupada, né, de uma tributação maior. Então tem essa pauta de costumes que elegeu muitos parlamentares e pode eleger outros em 2026. Você se recorda daquilo que já ficou famoso no jornalismo, na ciência política e na economia, quando se fala é economia estúpido na eleição norte-americana? Tinha-se uma crença de que se a economia vai bem, a probabilidade de reeleição ou a popularidade aumenta muito. E, de fato, há uma relação muito sinérgica entre as condições de vida, né, a saúde da economia de um país e a questão da política. Então, isso existe muito, de uma maneira muito clara. O problema é que, sem dúvida nenhuma, esses últimos anos, elementos da pauta de costumes... Então, vamos pensar, né, Denise, que Jair Bolsonaro ele foi eleito na conjugação de conservadorismo nos costumes e uma abertura de liberalismo. Então, isso não acabou acontecendo de fato. E aí, o que nós temos hoje? Uma possibilidade concreta da permanência dessas pautas, o que fará com que o governo Lula ou qualquer outro negocie e dialogue com essas forças políticas. Isso é inegável. Então, você tem que dialogar e você tem que fazer concessões. A grande pergunta é, a realidade política ou a realidade econômica está deteriorada a ponto de trazer, por exemplo, o projeto de reeleição do presidente Lula? Pode ser que sim,
Mas eu acredito que não é esse o problema. A gente tem outros problemas, inclusive a questão da sua idade já avançada, da sua saúde, que tenha certeza que em 2025 a saúde do presidente, qualquer espirro, qualquer coisa, vai ser noticiado com muito cuidado, porque tem a questão, quem será não sendo Lula? A direita tem muitos pretendentes para liderar na ausência de Bolsonaro, que vale ressaltar. Foi derrotado pelo Lula, está inelegível e tem problemas seríssimos com a justiça porque foi indiciado. Agora, inclusive a PGR deve definir os inquéritos agora em janeiro. Agora em janeiro. Então, assim, são problemas políticos e jurídicos graves para o Bolsonaro. Só que na direita você tem muitos nomes. Na esquerda, eu tenho dito que existe o lulodependência, né? Uma lulodependência, quer dizer, o nome do Lula é muito forte, é uma figura que está disputando desde 1989 e nós estamos falando de alguém que quer ser candidato em 2026. Agora, pensa nisso. Haddad seria um suposto herdeiro político dele, Sim. já foi indicado quando o Lula estava preso. Agora, Haddad tem a questão da economia. Sim. E por mais que se tenha avanços na economia, a questão do poder de compra está complicado. Tem. Ano de 2025 vai ser pior e já é o ano anterior a das eleições. Sim. Então, o governo vai ter que promover algum corte de gastos, por mais que tenha resistido. A inflação vai estar mais alta, corroendo mais o poder de compra, pode bater no mercado de trabalho. Então, a gente não tem uma situação, uma perspectiva para 2025 que seria boa para alavancar a popularidade, especialmente de Haddad, né? E nem no cenário internacional, né? Porque existe uma incerteza das ações de Donald Trump, né? Quer dizer, a gente já viu que ele disse que o Brasil taxa muito e que ele quer taxar de volta. Entre outras coisas, Donald Trump falou que gostaria de anexar o Canadá para ser o 51º estado dos Estados Unidos. Então, você imagina, né, a situação internacional. Está contra o BRICS também, contra o BRICS. Então ele pode assim, atacar o Brasil de algumas formas. De várias formas. Então, assim, de fato, não existe um cenário que seja positivo nem ideal, mas o governo, especialmente o Lula, sabia onde ele estava entrando. Então, ele tem que ter as condições de liderança e uma equipe que esteja coordenada e, se for ele ou Haddad, que todos estejam trabalhando em prol de uma agenda que seja positiva para o Brasil e que também sinalize de maneira interessante para o mercado a responsabilidade fiscal. Porque a grande pergunta é a seguinte: o governo não é uma empresa que produz e vende e tem lucro, né? O dinheiro do governo é arrecadado da sociedade. A grande questão é, vai cortar? Sim, mas vai cortar onde? Quem sai perdendo? Veja, por exemplo, quando você mexe com super salários das carreiras do Executivo, Legislativo e Judiciário, como esses grupos fortemente resistem a qualquer tipo de modificação. O Judiciário, inclusive, e no encerramento dos trabalhos do Judiciário, o ministro Barroso cobrou, inclusive, um aumento do orçamento do Judiciário, que ele falou que vem igual há muitos anos, só com correção pela inflação. Foi a coisa mais inadequada no momento de discussão de pacote fiscal. Aí que tá, pacote fiscal. Então, quando for cortar, mas vai cortar de quem, Denise? Vai cortar do aposentado? Vai cortar da pessoa que precisa do remédio? Vai cortar do Sistema Único de Saúde? Vamos fazer uma projeção assim, vamos pensar claramente o que teria sido do Brasil sem o SUS durante a pandemia. Nós tivemos 700 mil mortos, provavelmente subnotificados, mas sem o SUS haveria uma tragédia. Agora, isso tem um custo. Então, quando você governa, você faz opções. Não tem uma decisão política, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, que agrade todos indiscriminadamente. Cada opção você renuncia a outras questões e desagrada um grupo político. Só que há uma resistência, por exemplo, a mudar determinados benefícios, como o caso do BPC, por exemplo, que inclusive entre os parlamentares da base de apoio do governo, em que você tem indícios de que tem muita fraude, porque a forma como cresceu a concessão desse benefício foi uma coisa absurda, que não estava prevista pelo governo, não é? Os casos que foram sendo obtidos, que tiveram vitória, inclusive na justiça, então tem toda uma estrutura para se garantir isso, não é? E despesa aumentando da educação, aumentando também na saúde, mas não naquela proporção prevista no arcabouço. Então, reforça essa insegurança. Não é? Não, reforça uma insegurança, mas você tem hoje mecanismos eletrônicos, você tem a possibilidade de acompanhar de maneira muito precisa aquilo que é gasto, né? Aquilo que é orçado e aquilo que é gasto. Então, por exemplo, quando você fala, e isso tem sido muito repetido sobre emendas parlamentares. Emenda parlamentar não é necessariamente corrupção, não é toma lá da cá, mas ela tem que ter transparência. Você tem que saber de onde sai, quem recebe e o que é feito. E o Flávio Dino estava muito certo em relação a isso. Sem dúvida, porque é um princípio constitucional da moralidade, da transparência daquilo que é público. Então, quando você fala de fraudes, elas existem e provavelmente existem desde o Brasil colônia, você hoje tem elementos para acompanhar
E todos aqueles que estão nesse setor, que é o setor público, têm que estar conscientes do seu papel e de como atuar nisso. E a população tem que estar consciente também dessa situação, porque foi esse Congresso agora que preservou a correção do fundão em 2025, Sim. que preservou também a obrigatoriedade de se manter as emendas, não é, que elas vão ser no máximo contingenciadas, elas não vão ser bloqueadas. Não vão. Então isso foi garantido. Tem a resistência do Judiciário, tem resistência dos militares em relação à mudança da Previdência. Agora eu queria saber, você vê a possibilidade de um Congresso diferente com a saída de Arthur Lira e de Pacheco da presidência da Câmara e do Senado? Olha, diferente eu não vejo. Talvez você tenha alguma mudança em alguns aspectos, porque, convenhamos, né? O Arthur Lira, especialmente, não foi uma figura que, ao presidir a Câmara dos Deputados, esteve ao lado do governo e facilitou a vida do governo. Cobrou por isso. Muito, né? Quer dizer, mas até aí a cobrança faz parte da negociação que existe entre Executivo e Legislativo. Se você tiver um presidente do Congresso, porque no Senado o Rodrigo Pacheco, de certa forma, até esteve mais alinhado com o Planalto, até por questões que ele pensa na sua projeção do futuro político. O Lira não, o Lira foi mais duro, né, com relação ao governo. Então, a depender do novo presidente, a gente está falando de troca em fevereiro, né, da eleição das duas casas, Senado e Câmara, a gente pode ter sim um Congresso não diferente, mas quem sabe mais alinhado e talvez até mais célere, mais rápido na agenda do governo, na aprovação de alguns projetos. Já temos quase certos nomes, né? Sim. Pelo perfil, dá para prever alguma mudança? Eu acho que vai depender da negociação do presidente Lula e, mais do que isso, eu creio que dependa de uma reforma ministerial. Isso então, que eu ia te perguntar, nós vamos caminhar para uma reforma ministerial? Eu acredito que o horizonte, né, eu acho que 2 anos de governo é um bom momento para fazer um balanço do que deu certo e do que poderá ser feito daqui para frente. E aí me parece, até porque nós temos o outro elemento, houve uma mudança do ecossistema político com a eleição municipal. A gente tem um mapa político brasileiro mostrando que houve uma vitória preponderantemente do centro e da direita, quase que varrendo do mapa político brasileiro à esquerda ou os chamados progressistas, né? Enfim, então nesse sentido há que se pensar numa reforma política para o governo ajeitar ali as questões e levar avante os 2 anos de governo. E talvez até para garantir mais força nas negociações do Provavelmente. Congresso. Ele precisa disso. Precisa muito, não tem a base suficiente para aprovar muita coisa não. É isso. Eu conversei com o Rodrigo Prando, que é cientista político pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, toda a sua colaboração durante todo o ano de 2024, que vem um 2025 melhor, né? Quem sabe? Para todos nós, é sempre um prazer estar aqui contigo, com a sua audiência, com a equipe técnica. A todos, meu mais forte e cordial abraço. Obrigada. Com vocês.